Nós celebramos o 14º domingo do tempo comum e a palavra de Deus para nós hoje é uma grande interpelação de fé, de maneira muito explícita. Que tipo de fé nós temos tido no Senhor? Será que é uma fé que lhe é agradável? Ou se o Senhor olhasse para nós hoje, também se admiraria da nossa falta de fé? E falando em fé, semana passada celebrávamos os grandes apóstolos, lembram? São Pedro, São Paulo, pilares da igreja. Eu até dizia que nós somos católicos, que mais? Apostólicos romanos. Ou seja, a nossa fé apostólica está baseada na fé dos apóstolos. E lembrávamos aquela pergunta que Jesus fez aos seus e que Pedro respondeu: quem dizem? Aliás, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro dizia que o Senhor era o Messias, o Filho de Deus vivo. E vimos uma igreja que reza enquanto Pedro está preso e na iminência de ser morto. Aí eu até brincava, imagina que tinham matado Tiago. Se Pedro está preso, no outro dia quem ia passar na espada era Pedro. E lembra que Pedro fica assustado com Jesus, que a água está caindo, enchendo ali o navio e Jesus dormindo. Mas ao mesmo Pedro que depois do Espírito Santo tem uma confiança tão grande em Deus, que ele consegue dormir sabendo que cedo ia morrer. Já pensou? Se fosse deitar, sabendo que cedinho a foice ia passar. Como é que você conseguiria dormir, sim ou não? E por muito menos a gente perde o sono, não é? Agora, você sabendo que você vai morrer, mas você imagina a experiência de fé desse homem, ou seja, vivo ou morto, estou indo para Jesus. É essa experiência de fé que o Senhor espera que tenhamos, para que não trabalhemos e assumamos a fé como uma realidade abstrata, uma coisinha bonita, e sim como uma realidade que nos compromete. Essa que a palavra de Deus vai nos chamar a atenção. Perceba, logo na primeira leitura, Deus levanta Ezequiel e fala: vai profetizar para aquele povo rebelde de cabeça dura. E já sabendo que muitos deles não ouvirão, ele fala: profetiza, porque ainda que ninguém ouça, que eles saibam que ali tinha um profeta, ou seja, tinha uma palavra de Deus. Deus não faltou com seu auxílio, ele estendeu a mão. É o povo que não acordou, que não deu passo. É o que nós vivemos hoje, não é? Só que na época de Ezequiel, é o chamado exílio da Babilônia, que eu já expliquei para vocês várias vezes. Se você perguntar para uma pessoa judia qual foi o momento mais triste da sua história, certamente, se ele do século passado, ele dizia o Holocausto, que foi a grande tragédia humana, é ou não é? A razão, que era chamada como algo que iluminava, mostrou que ela pode trazer trevas quando o ser humano se perde nos seus interesses. Mas antes do Holocausto, se você perguntasse para uma pessoa judia qual foi o momento mais triste da sua história com o povo, certamente eles diziam que era o exílio da Babilônia. Até o Salmo dizia isso, né? Nossos olhos estão fitos no Senhor, tem de piedade. A gente está cansado desse escárnio dos ricaços, do desprezo dos soberbos. O povo que vivia nesse contexto era um povo que tinha passado pela terra prometida e depois perdeu. É o que eu sempre repito para vocês. Uma coisa é lutarmos por algo e não conseguirmos, certo? Isso acontece. Erro, fracasso faz parte da vida, sim ou não? É que a gente não fala dos erros e fracassos, né? A gente costuma não dizer sobre eles. Mas outra coisa é você ter chegado na promessa e a promessa lhe é tirada por displicência pessoal. Entenda, o exílio da Babilônia não é uma praga, um castigo que Deus dá para o povo, não. É consequência do distanciamento deles. Então, Deus vem pelos profetas e fala: ó, gente, não faça aliança com os reis, não confie na carne, não confie nas coisas, no poder humano, porque uma hora vocês vão cair no exílio. E o povo não ouve. Continua vivendo da mesma forma, confiando nas suas certezas, nos seus locais de comodidade, até que o momento do exílio acontece. Mas perceba que é o ser humano que foi criando o próprio contexto de exílio. E aí está um ponto que nós precisamos entender, que ainda não está claro para boa parte de nós. Tem duas categorias para nós entendermos o ser humano. Tem outras, mas duas fundamentais. Todos que estamos aqui somos sujeitos da nossa história. E, portanto, quem é que está realizando a sua história é você. E somos pessoa.
ser de relação e, portanto, responsáveis. A responsabilidade pelo sim que eu tenho dado a Deus e pelo não que eu tenho dado é tão somente minha. E por que é importante nós fazermos isso? Porque o contexto que nós vamos criando de eleger culpado me coloca numa situação confortável, eu não preciso mudar, porque tem sempre alguém que é responsável por aquilo que eu estou vivendo. Nunca sou eu que estou fazendo as coisas. É um mecanismo de sabotagem que nós fazemos e que vai ficar mais claro ainda no Evangelho. Nunca sou eu. É meu pai e minha mãe que não me deu amor. É o relacionamento que eu tive há 30 anos. E o problema está lá. E a pessoa deslanchou já, está vivendo bem. Às vezes não sabem qual é o problema. Ah, o problema é no meu trabalho porque ninguém gosta de mim. Se ninguém gosta de você, o problema é quem? É o povo ou você? É a pessoa. Nós temos que olhar para a nossa vida com verdade e realidade e entender que a responsabilidade é nossa. É por isso que Deus levanta Ezequiel, fala: Ezequiel, vai lá e profetiza. Se eles não ouvirem, o problema é deles, você está falando certo. Você está fazendo certo. É o que nós precisamos ter clareza hoje, é a nossa experiência de fé. Senão nós continuaremos com o pensamento vitimista da realidade. Olha, você imagina Jesus chegando no seu povoado. Vamos ser sinceros, o homem estava curando os outros, fazendo milagres. Ele imaginou que ele chegaria, não que ele procurasse isso, né? Mas ia chegar grande, sim ou não? Você imagina? Você voltar levantando morto, levantando os paralíticos, perdoando pecados. E qual que é a sensação que o povo tem dele? Se escandalizam. Primeiro se admiram dele, depois ficam escandalizados. E é curioso, aqui o texto em grosso modo está dizendo que os seus não o reconhecem por conta dos laços que tinham, porque não conseguem entender que podia vir algo bom deles. Mas eu peço licença para o texto, para chamar atenção para um aspecto que está muito presente em nós, que é a compreensão que nós temos de nós mesmos. Perceba, o problema não é nenhuma atitude ruim que Jesus tenha feito ao longo da história, em nenhum momento eles falam isso. Qual que é o argumento deles? Viu? Ele não é o filho de o carpinteiro, filho de Maria? É como se dissesse: você não fez as cadeiras para nós aqui, o guarda-roupa? Ele que construiu. Os irmãos deles, os primos dele não andam aqui com a gente? De onde veio tudo isso? É como se dissesse: conviveu conosco, teve do mesmo, comeu do mesmo que eu. Por que ele tem isso? Aí nós podemos até perceber um sentimento de cobiça, né? Ou mesmo de inveja. Mas, no fundo, está por trás uma visão depreciativa que eles têm de si mesmos. Isso está muito presente em nós. Percebeu que parece que nós, católicos, que frequentamos a igreja, a gente nunca acha que pode ser santo? A gente sempre entende que a santidade é privilégio de alguns e não chamado de todos. E por isso nós vamos nos contentando com uma vida média. Em outras palavras, desculpa o exemplo que eu vou dar, nós não somos tão ruins como um Hitler, por exemplo, pelo amor de Deus, é só um exemplo de extremos, né? E nem tão santos quanto uma Santa Teresa de Calcutá, uma Santa Dulce dos pobres. A gente fica no meio. E um dos motivos é a própria sabotagem que nós temos de nós. Não é para mim, eu não consigo, eu não posso. No fundo, sabe o que nós estamos fazendo? Justificando a nossa falta de empenho, justificando a nossa falta de entrega, justificando a falta de comprometimento com aquilo que é de Deus. É muito mais fácil acreditar nisso do que olhar para mim e falar: não, eu preciso viver melhor, eu preciso ser melhor não que os outros, mas melhor para os outros. Nós precisamos confiar não no nosso potencial humano, que é falho. Eu sempre repito para vocês, se olharmos a nossa história pelo viés da carne, de todos os erros que já cometemos, de todos os desacertos e desencontros, a gente não encontra ânimo para continuar caminhando. Mas o que explica a história de uma pessoa não é a somatória de fatos históricos, mas a abertura à graça de Deus. Sabe aquela frase que normalmente as pessoas usam para não assumir alguma coisa na igreja? O padre convida, né? Normalmente eu não convido, eu convoco, porque não dá tempo de dizer não, né? A pessoa fala, e é até bonito, né? Eu não sou digno. Fala: nossa, agora que você descobriu isso, Anja? Verdade? Eu não mereço.
A graça, por definição, é um favor imerecido. Ninguém fez algo que lhe atribuísse graça. É um favor imerecido. É dom de Deus. E é a graça que potencializa a ação humana para que possamos viver o propósito de Deus. É por isso que quando Paulo fala de si lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, em outras palavras, se você juntar tudo que os apóstolos fizeram, todos eles, nenhum fez 10% que eu fiz. Pode parecer soberbo, mas ele fala, mas não eu. A graça de Deus em mim. Como se dissesse, sem a graça eu sou um assassino de cristão. Sem a graça eu sou um perdido. Sem a graça eu sou um arrogante. Sem a graça de Deus eu continuo vivendo a minha soberba. Mas a graça de Deus fez eu viver o extraordinário. É por isso que o Paulo da segunda leitura aqui, ele diz que há como que um espinho na carne. E dá uma expressão como que um anjo de Satanás a esbofeteá-lo 3 vezes ao dia. Ele falou, pedi por 3 vezes para o Senhor me tirar. E o Senhor disse, Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza do seu ser que eu manifesto o meu poder. Só que entenda bem, a fraqueza que se fala aqui não é a fraqueza da nossa tendência para o mal, porque nós justificamos a nossa concupiscência assim, as nossas más inclinações, sejam elas quais forem. A fraqueza aqui está na condição do ser humano que se descobriu frágil, fraco, em relação a um propósito grande. E Deus fala, não para na fraqueza, porque quando você experimentar a sua fraqueza, é aí que eu manifesto o meu poder, é aí que minha graça atua, para que você continue caminhando e fazendo o melhor na sua vida. É esse tipo de experiência que nós temos que fazer. A experiência de descobrir que Deus é tão grande, nós somos tão pequenos e frágeis, mas que ao nos lançarmos nele, nós podemos dar passos maiores. E ninguém sabe ao certo o que é esse espinho na carne. Há pessoas que num viés mais espiritual dizem que talvez fosse de fato mesmo uma... Na tradição mística, não se assuste não, tem um termo que chama vexação, que é o próprio demônio que atormenta algumas almas, né, santos, ou batendo, ou enfim, esse tipo de coisa. Pode ser. Há quem diga que talvez Paulo tinha os estigmas, até porque em Gálatas 6,17 vai dizer, ele fala, eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor, mas que marcas são essas? Não sabemos ao fato se são os estigmas. Há quem diga que talvez fosse, não é, a recordação dos assassinatos, né, das pessoas que ele matou e portando um sentimento de culpa. Ninguém sabe o que é. Mas há um ponto ali que lembra para Paulo que ele é frágil, mas em Deus ele é forte. É esse tipo de experiência que nós precisamos fazer hoje. Talvez você está lá no seu matrimônio. Talvez você está vivendo um dos grandes desafios da sua vida. Talvez o momento mais triste. Talvez você experimente hoje a sua fraqueza e você não encontra forças em si mesmo. É o momento que Deus fala, viu? É agora que eu manifesto o meu poder. Não porque Ele é sádico e quer te levar às últimas consequências, às últimas feridas, para vir como alguém benevolente que te levanta. Não. É porque o ser humano, nós, só conseguimos experimentar o tudo de Deus quando nós não deixamos de fazer nada. Enquanto nós temos força, não é? Para fazer, a gente vai até o final. Quer saber como isso é verdade? Olha a preocupação de alguém que está minimamente lúcido. Eu não quero dar trabalho para ninguém. É ou não é? A gente não pensa assim? Tanto que muitos de nós procuramos hoje uma vida saudável, né? Ou temos procurado mudar de vida que a gente não quer dar trabalho. A gente não quer ser peso e estorvo para os outros. Então, enquanto nós conseguimos, nós vamos indo. Mas enquanto eu não descer a minha condição humana, a minha limitação, descobrir que eu sou miserável, eu não vou fazer a experiência de um Deus que transforma tudo. E Deus fez isso com todos os seus eleitos. Lembra lá Pedro? Na última ceia, na quinta-feira, Jesus fala assim, um de vocês vai me trair. Você percebeu que Pedro é o único que não pressupunha que podia ser ele? O pessoal já fica, será que sou eu? Porque estava café abalada já. O pessoal falou, o pessoal pensava, dependendo do que for, eu acho que eu não vou até o final não. O que Pedro fala? Não, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. E Jesus traz Pedro para a realidade e fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje. E eu tenho certeza que Pedro saiu contrariado. Sabe aquele filho mais assim? Agora ele vai ver quem sou eu. E viu? E é bonito que em Lucas 22, 24, e o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, relata muito bem. Jesus cai e já cego, ele olha Pedro.
E diz que Pedro chora amargamente. Tanto que em João 21, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? E ali há uma mudança de verbo. O agapau, que é o amor ágape, que é o amor total de entrega, é o amor de Cristo na cruz. E o filéu, o amor filia. O amor que nós temos pelos filhos, pelos amigos. É como se Jesus falasse, Pedro, você me ama? Pedro respondia, Senhor, eu te quero bem. Porque ele não conseguia dizer mais que amava por conta da experiência que havia tido da traição. Mas é esse mesmo Pedro que está na cadeia, dormindo, e qualquer hora que o Senhor vier, está tudo certo, porque ele está disposto a se entregar pelo Senhor. Perceba a diferença? Talvez o momento mais triste que você está passando agora, momento que as suas forças estão exauridas, talvez, desculpa, até um contexto de desgraça que você tem vivido, é o momento onde você vai viver a sua grande reviravolta. Basta você prestar atenção para onde está direcionada a sua força. Enquanto nós insistirmos em nossa humanidade e acharmos respostas em nós mesmos apenas, e não entendermos que a fé é esse dom grandioso, nós não vamos entender, nós não vamos viver o melhor de Deus. E tem pessoas que estão vivendo grandes infernos caladas, sorrindo por fora, mas só Deus sabe o quanto esse coração está distante. E se não falar, e se não verbalizar, e se não ter a coragem de deixar o Senhor quebrar para fazer algo novo, pode acontecer algo pior. Não tenha receio. A palavra de Deus só não consegue chegar no coração do soberbo. E não é nem por causa da palavra do soberbo que se fecha. E para encerrar, queria que vocês ficassem com uma historinha. Eu sempre conto na adoração, mas ela ilustra muito bem esse auxílio da graça. Diz que uma vez uma criança, ela, sabe quando criança quer ajudar em casa, no serviço? É raro, mas às vezes tem criança que quer ajudar. Mas aquela ajuda que muitas vezes mais atrapalha que ajuda, né? E a criança queria movimentar o móvel. E ela foi com toda a força e nada. E o pai falou, vai filhão, você não usou toda a sua força ainda, vamos embora. Aí ele fez mais força ainda, chegou a tremer e nada. Aí ele falou assim, viu, você ainda não usou toda a sua força. Aí ela foi no último ímpeto, até deu uma desfalecida assim, deu uma escurecida. Ele falou, você não usou toda a sua força. Aí quando ele foi, o pai foi junto. Empurra o móvel junto com ele. Enquanto você não recorrer ao seu pai, que é Deus, para empurrar o que tem que se empurrar na sua vida, você ainda não usou toda a sua força. É isso que a graça faz. Ela implica uma acolhida sua, uma abertura, mas saber que Ele vai empurrar. A sua força total mesmo, ela é com Deus, com o auxílio da graça do Senhor. O que é que até hoje você tem querido empurrar sozinho? O que até hoje você tem procurado com suas próprias forças, com o seu próprio jeito de se resolver? Custa nada. Fala com seu pai, fala com seu Deus. Fala, Senhor, me ajuda nesse ponto aqui. Eu preciso do Senhor. E a graça do Senhor jamais falta. Fecha seus olhos. Baixa sua cabeça. E peça ao Senhor essa graça. De viver essa experiência. De entregar mesmo a Deus todo o seu coração, toda a sua vida. Sabendo que Ele é o seu Senhor, o seu Deus. Se entregue nas mãos dEle.